Opa! Olha só quem está aí do outro lado. Você está aí do outro lado. Nosso missionário. Você sabia que você é nosso missionário? Espalhado por todo esse Brasil, por todo esse mundo. Que legal, né? Pensarmos assim. Por isso que você tem que compartilhar esse vídeo, você tem que curtir para você cumprir a missão, cumprir o ID, né, do Senhor e levar a mensagem dele para todos os lugares. Que bom que você está aí do outro lado. Bom dia para vocês que estão aqui. Bom dia. Esses são os missionários fixos, né, que ficam aqui com a gente, né? A gente treina, prepara e depois eles vão, para a cidade sem presença adventista. Glória a Deus por isso. Temos missionários espalhados por todo canto, né? E eu quero convidar você, missionária de casa e missionário que está aqui, a dobrarmos o nosso joelho e falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, que alegria, Senhor, é fazermos parte do Teu povo. Que bom é termos esse sentimento de pertencermos a Ti e ao Teu exército aqui nesta terra. Queremos implorar que neste momento o Teu Espírito Santo recaia sobre nós. E que possamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz e praticar a Tua lei e amá-la também. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E missionário, que é missionário, tem sempre um cântico no coração. Algumas pessoas amanhecem com hinos no coração, né? A gente já amanhece cantando, né? Alguns amanhecem recitando o verso, missionário é assim. Outros já amanhecem de joelho, né? Já amanhece e já fala, eu tenho que orar. Que tipo de missionário você é? Amanhece cantando, falando verso, orando. Só não pode amanhecer reclamando. Reclamando não pode. Missionário não faz isso, tá bom? E eu quero convidar você a cantar ao Senhor. Nós vamos cantar um hino de louvor a Deus. O hino 343. Vamos batalhar. Que bom é louvar ao Senhor com ânimo, né? E ainda mais um hino como esse, né? Que nos chama à batalha. Você quer batalhar junto conosco? Então vamos entesourar a palavra de Deus no coração. Vamos gravar um verso? Vocês topam? Eu acho que você já está com o verso decorado, né? 2 Coríntios 4, do 6 ao 9, é esse o nosso verso dessa semana? Você decorou? Se não decorou, essa é a tua chance
de pegar a tua Bíblia e falarmos o verso juntos, tá? Então vamos pegar lá o texto de 2 Coríntios 4, do 6 ao 9, tá bom? No 3, missionários de cá e missionários de lá, vamos falar juntos, tá bom? 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9. Amém, glória a Deus por isso. Você já parou para pensar que privilégio é esse? Você, vaso de barro, carregando algo tão precioso como é a mensagem de Deus. Que bom que temos a oportunidade de tê-la dentro do nosso coração, não é isso? E eu quero convidar você a abrir bem grandão assim o seu coração para você receber essa mensagem tão linda do Senhor. Que Deus te abençoe nesse estudo. Bom dia para vocês. Bom dia. Bendito seja o Senhor, porque estamos juntos e porque podemos, pela graça e poder de Deus, encher o nosso coração das coisas do céu, das coisas que o Senhor Deus tem para seu povo. Algumas pessoas têm entrado em contato conosco para falar a respeito do ano bíblico, e eu sei que você que está em casa, com certeza absoluta, espera que em algum momento nós possamos dizer para você que estamos orando pela sua casa, pela sua família. Hoje eu quero mandar um abraço para a Tatiane e para o Flávio. Eles estão querendo vir aqui antes que os alunos corram para o campo e trabalhem no campo. Quiseram marcar já às vezes, me falaram o nome de um por um, dizendo que queriam muito estar aqui para ver, para estar junto. Quando eu comentei que no início de dezembro eles já estarão formados, ela disse, eu vou arrumar um jeito de ir antes então, porque eu quero falar com cada um. Tatiane, Flávio, Deus abençoe vocês, essa também é a sua família. Eu sei que quando a gente estuda a Bíblia juntos, quando a gente procura Deus de uma maneira desta, como estamos fazendo com o ano bíblico, estudando parte por parte, estudando o sentido do que está escrito,
recebendo uma explicação diária daquilo que o Senhor Deus deixou para nós, não só enche o nosso coração, como nos aproxima. E essa é a intenção da palavra de Deus. O Senhor Deus diz que a brasa longe da fogueira apaga. Você entende a seriedade disso? Foi o que aconteceu com Tomé. A brasa longe da fogueira apaga. Por isso que quando os servos de Deus estão juntinhos, quando eles procuram estar envolvidos, mesmo em suas dificuldades, no mesmo propósito, quando estudam as mesmas coisas, quando o foco está da mesma forma, então o coração se volta para aquilo que o Senhor Deus sempre pensou em fazer com seus filhos, uni-los na presença do céu. Louvado seja Deus por isso. Nós temos estudado durante esses dias as partes mais sérias da vida de Jesus. A última vez que eu estive com vocês, nós então tivemos a chance de estudar este momento a respeito da história de Judas. Lembra a última vez que nós falamos? A história de Judas, que momento sério que o Senhor Deus tirou uma parte da palavra de Deus só para isso. Uma parte do livro desejado de todas as nações só para isso. Um dos personagens da Bíblia mais notificados é ele. Por quê? Deixa eu comentar uma coisa com vocês agora. Agora eu gostaria que todo mundo prestasse atenção aqui, todas as pessoas. A Zenate? Ok, então vamos lá, todo mundo. Então eu queria que vocês prestassem atenção agora em algo que eu preciso que vocês pensem. Qual foi o problema de Judas? Qual foi o problema de Pilatos? Qual foi o problema de Tomé? Qual foi o problema de João? Qual foi o problema de Pedro? Qual foi o problema de Paulo, Saulo? Qual foi o problema dos judeus? Qual tem sido o nosso problema? Aonde é que nós temos esbarrado num momento difícil e não temos conseguido passar daquilo? Quero comentar com você que quando o Senhor Deus chamou você ao trabalho de Deus, Ele já sabia que no grande pacote estariam todos esses momentos difíceis. Sim ou não? Sim. Só que Ele já tinha uma saída para isso? Ele já sabia que seria desta forma, sabia ou não sabia? Sim. Mas e por que Ele te permite passar por isso? Responda. Deus é um Deus masoquista que quer ver seus filhos sofrerem? E o que Ele pretende, então, ao permitir dificuldades? Vamos lá. Com certeza absoluta, fortalecer o caráter. O que a gente faz? Só que, quando nós estamos diante do problema ou no meio da dificuldade, e o problema vem, o que a gente faz? O que a gente faz? Recua. Posso garantir uma coisa para vocês. Exatamente o que você precisa é a dor que você está passando. Não fuja disso. Se você fugir, virá outra mais difícil. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo para vocês. Quando não mudamos por uma coisa, por uma situação, teremos que mudar por outra. Se você não vencer nessa, virá uma mais difícil para que você aprenda a vencer. Por isso que às vezes a gente foge das situações e não melhora. Adivinha por quê? Eu me lembro uma vez que um grande líder, né, pastor Wilson Andrewitt, eu cheguei nele e perguntei, pastor, eu vou mudar daqui. Que difícil que está sendo essa situação. Era um momento muito difícil da minha vida. Aí ele disse assim para mim, ó, abra bem seu ouvido, ele falou assim, você pode mudar de lugar, se você não mudou de pessoa, a dificuldade vai te acompanhar. Por quê? Porque a pessoa não mudou. Quem é que tem que mudar mesmo? Quem é a pessoa que precisa de mudança de verdade? Isso deve fazer você pensar. Isso deve raciocinar. Quero que você grave agora esta frase. Ó. O fracassado nunca começa. Está sempre dizendo que vai fazer alguma coisa, o fracassado nunca começa. O perdedor nunca termina. Por que é perdedor? Porque não foi até o fim. O perdedor nunca termina. Agora, o vencedor nunca desiste. Que legal, né? Qual é a característica do fracassado? Nunca começar. Qual é a característica do perdedor? Nunca termina. Começa e não vai avante. E qual é a característica do vencedor? Nunca desiste. Aleluia. Isso tem me feito pensar muito. E tem sido assim. Lembra de Jó? Jó desistiu? Quais foram as dificuldades que ele passou? Alguém aqui passou por algo semelhante ao que Jó passou? Respondam para mim. Mas ele tinha amigos difíceis. Se você for analisar as conversas de Zofar,
dos grandes amigos de Jó, tá bem? Se você for analisar, as conversas dos amigos de Jó não eram, se você observar, sem a história de Jó, tira a história de Jó da conversa dos amigos, você vai achar que eles estavam certos. Você vai observar que a conversa deles não tem uma vírgula de coisa errada. Está dizendo, olha que Deus não erra, Deus é misericordioso, Deus é grandioso. Você sabe disso, eles agiram bem. Mas por que Deus os condenou? Bora, eu quero que vocês pensem. Qual foi o problema dos amigos de Jó? Por que o Senhor Deus disse não? Olhe bem, é incrível, pediu para Jó, vai lá e ora por eles. Senão minha ira se levanta contra eles. Por quê? O que Deus viu errado na conversa dos amigos de Jó? Quero comentar com vocês. Os amigos de Jó, eles não viam Deus do jeito certo. Terrível a pessoa que no momento do problema não enxergar a Deus do jeito certo. Primeiro, Deus não é romântico como nós. Não, a gente imagina um Deus romântico, ou sofredor, ou que está ali esperando para correr atrás de nós como um pai permissivo que vem e atende todas as nossas orações. Deus ouve todas as nossas orações, Deus não atende todas. Como assim? O que você está falando, Maísa? É isso mesmo. Ainda bem que quando Pedro disse para Jesus, afasta-te de mim, ainda bem que Deus não atendeu essa oração. Deus atendeu? Existe um monte de coisa que a gente fala que Deus não vai atender. Ainda bem. Já pensou? Quantos de nós já falamos, eu quero morrer? Já pensou? Senhor Deus, tá, então tá bom. É assim que Deus faz? Deus atende todas as orações? Sim. Oh, minha querida, a quem dera se fosse, nem todas as orações, graças a Deus, são atendidas. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que está fazendo. Algumas coisas ele faz que nem pai e mãe. Deixa falar. Não é assim? Nós temos que tomar muito cuidado para a nossa impressão de Deus não ser a impressão dos amigos de Jó. Deus é justo, mas é amoroso. Deus é amoroso, mas é justo. Consegue entender essa matemática? Consegue entender essa aglutinação de palavras, essa junção de ideias? É assim, porque é assim. Essa é a verdade. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico pasma de ver quão grande tem sido a misericórdia de Deus para conosco. E Jó, quando fala, Jó diz, eu garanto que eu não errei. Foi isso que Jó falou? Gente, eu acho a firmeza de Jó muito grande. Jó disse, pode olhar, pode ver minha vida, para ver se eu andei de forma errada. Pode olhar, pode observar, vai lá, observa, se eu fiz alguma coisa que não deveria fazer. E o incrível é que no capítulo 12 de Jó, tem uma mensagem que eu quero que vocês pensem. Vocês já notaram que algumas pessoas não concordam com você de jeito nenhum, por mais certo que você esteja fazendo? Sim ou não? Sim. Quantos aqui já perceberam que algumas pessoas pegam uma ojeriza, um cansaço de você e não querem nem te ver, ainda que você esteja fazendo as coisas mais certas do mundo? Por que elas não querem bem a você? Jó 12, vai lá, pega a sua Bíblia. Por que você não recebe apoio de algumas pessoas? Jó 12, verso 5. Leia isso daqui agora. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para com o infortúnio. Olha ali, ó. Como o destino daqueles cujos pés resvalam. Opa! Por que é que algumas pessoas não se compadecem do seu infortúnio? Porque elas não sabem o que é passar por isso. Elas não entendem o que é aquilo. Era melhor ficar calado do que falar alguma coisa. Quando você não entende a outra pessoa, ó, melhor ficar quietinho. Do que falar o que você não deveria falar. Olha só o que mais que o Senhor Deus diz no capítulo 13. Olha só. Eu acho lindo isso daqui. Lá vai Jó falando. Verso 15. Ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Os meus caminhos defenderei diante dele. Olha para cá. Ainda que Deus te mate, você permanece ou não? Quer que eu te diga uma coisa? Tentar e parar pelo meio era melhor que nem tivesse começado. Ainda que ele te mate, por quê? Por que Jó disse isso? Porque ainda que me mate, eu vou continuar. Porque ele tinha certeza. Vocês sabem qual é um dos maiores valores de uma pessoa? Certeza. Que delícia isso, sabia? Que delícia
Que delícia! Algumas pessoas já me perguntaram assim, mas Maísa, eu sei que eu posso falar isso porque eu estou beirando 60 anos e beirar 60 anos é um privilégio, quero dizer para vocês, tá? Muita gente já morreu antes de chegar aqui. Eu não, estou vivona, graças a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Algumas pessoas me perguntam, mas por que você continuou com tanta oposição? Falei, porque eu não estava prestando atenção na oposição. Eu tinha um alvo. Eu tinha uma certeza. E quando você tem uma certeza, vem o que vier. Você vai, você nada, você chega lá. Você fala, ainda que me mate. Nele eu confiarei. Acabou. Era esta... Nossa, que coisa linda, né? Que coisa tremenda. Capítulo 14, ele ainda continua falando, né? Ele fala no verso 4, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Essa é a verdade. E ali vem trazendo uma declaração muito boa sobre a morte, que eu gostaria que vocês, com cuidado, parassem para observar o que Deus pensa sobre a morte. Na verdade, se lêssemos essas entrelinhas das verdades que Deus deixa através da boca desses homens, não teria dúvida nenhuma, Léo. Nós, seres humanos, não teríamos dúvida. Aqui no capítulo 14, do verso 10 até o verso 19, eu sei que é o que nós vamos começar a ler amanhã, né? Lemos até o 13, mas se você estudar bem direitinho, você vai se assustar de observar com clareza o que é a morte para Deus. Jó estava expondo. E você lembra, hein? Jó viveu na época de Abraão. Jó era contemporâneo de Abraão. Lá no início de tudo, sim, lá naquela época. Um homem do Oriente, nem fazia parte do povo de Deus e tinha essa fé, esse cuidado, esse posicionamento tão firme para com as coisas de Deus. Corre e abra sua Bíblia em João 20. Rapidinho, vamos lá em João 20. Encha seu coração agora, pela graça e pelo poder de Jesus, no que eu vou te dizer. Queridos irmãos, em nome de Jesus, você que está em casa, encha seu coração disso que você vai ver agora. A coisa mais fantástica que você pode ofertar e oferecer para alguém é paz. Paz. Quando você oferta paz, quando você concede paz, quando você deseja paz, você está desejando o que as pessoas mais precisam. Todas as pessoas têm necessidade de paz. Paz. Paz para viver, paz para ler, paz no casamento, paz na criação dos filhos, paz na vida estudantil, paz na vida matrimonial, paz na vida do trabalho, paz. Todas as vezes que alguém veio trazer algum tipo de informação a respeito de Jesus, o anúncio da paz veio primeiro, porque ele é o precursor dela. Paz seja convosco. João capítulo 20, verso 19. Chegando à tarde daquele dia, qual dia? Qual dia? Do primeiro dia da semana. O que tinha acontecido especialmente nesse dia? Bora, vamos lembrar? Além da ressurreição, mais alguma coisa tinha acontecido. O quê? O encontro dos discípulos, aqueles que não estavam tão junto com os 12, mas eram discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Mas vamos dar uma relembradinha? Por favor, observe aqui agora, para que se encha o seu coração e você possa ver também este momento agora e encher o seu coração de momentos especiais. Você se lembra que nós vimos isso a respeito de Judas? Estão lembrados disso? Eu tentei não trazer o rosto de Judas ou a ideia que se faz de Judas, mas as atitudes dele. Judas não tinha ética. Judas queria que a vida desse certo mesmo do jeito dele. Vocês sabem, essa é a pior maneira de viver. Me engula e tudo bem, não me reclame porque eu quero viver assim e ponto final. Essa é a atitude de um perdedor. Não tire da minha zona de conforto. Chega perto de mim para você ver o que acontece. É uma pessoa que nunca vai crescer, nunca vai aprender. Vai se tornar perdedor para sempre. Sabe aquelas pessoas que vão esbarrando na vida e vão perdendo chance, vão continuando sempre na mesmice, numa vida difícil? Foi a vida de Judas, é a síndrome de Judas. Se achava bom, não me toque. Você nem sabe, não gosto de você. Cuidado, cuidado, né? Nós vimos aí em diante a situação de Pilatos lavando as mãos. Na verdade, Judas e Pilatos têm algumas coisas similares. Todo grande pecado que nós temos começa no egoísmo e no orgulho, né? O egoísmo de não querer mudar e o orgulho de se achar muito bom. Avante! Nós tivemos ali a situação do Calvário, onde o próprio Deus veio no momento da cruz, estar ali naquela escuridão que houve no momento
do Calvário, no momento da cruz, era porque o Senhor Deus, o Pai, veio e ficou olhando o Filho. Foi isso ou não foi? O Pai esteve ali, veio e olhou o Filho, dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? E então, quando o Filho fala: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, e está consumado, houve um terremoto tremendo, não foi isso? A natureza deixou de dar a luz, a natureza reconheceu a morte de Jesus, né? E então vimos também no sepulcro de José, um momento muito sério do sepulcro de José, aonde estes homens foram e tiraram o nosso Senhor do madeiro, o único que estava morto naquela sexta-feira. Os outros dois nem morreram naquele dia, somente foram quebradas as pernas deles, retirando também aquela dúvida, né? Na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso nunca foi dito por Jesus. Jesus disse: na verdade te digo hoje, agora, estarás comigo no paraíso um dia, né? E então Jesus foi levado ao sepulcro. E no sepulcro, durante aquele sábado, deve ter sido um dia tenebroso para as pessoas de Jerusalém. A multidão de pessoas que traziam seus doentes, seus coxos, seus aleijados. Onde está aquele que curava? Você não sabe? Você não está sabendo? Os nossos maiorais o mataram. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, para a nossa redenção. Porque a morte não conseguiu reter o Senhor da vida. O meu Senhor ressuscitou. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que tinham sido jogados nos túmulos por ocasião do momento em que Jesus morreu, agora ressuscitam, vêm à vida e entraram na cidade. Pessoas de todas as eras, de todos os tempos, de todas as estaturas, eram mártires de todos os tempos, né? Eu quando penso nisso me enche o coração. E em quem é que passou a noite toda andando com um vaso na mão? Quem foi? Maria. Gente, era um cântaro. Não pense que era uma coisa pequena. Às vezes a gente pensa que era um tantinho assim. E tem até as fotografias que mostram. Não, era um cântaro. Para ungir o corpo de alguém tem que ser uma coisa grande. E lá veio ela andando a noite toda, sem medo de ladrão. Ela tinha um alvo. Lembra disso? Esta pessoa, sim, soube viver. Pecou, errou, gente difícil, mas ela aprendeu o quê? A superar as situações. Passou a noite todinha e ela não se preocupou se a pedra ia ser removida. Como que uma mulher consegue remover pedra? Como que ela ia ungir o corpo de Jesus com seu cântaro pesado? Lá vinha ela em direção. Jesus ainda remove pedras, porque antes disso, antes dela chegar até o local, ó, tá ela vindo aqui, ó, nessa direção para o túmulo. Tem um anjo vindo no céu, ó, do céu, em direção à terra. Olha as cenas. Lá vem vindo em direção à terra. E Maria vem chegando também no túmulo com seu cântaro. E então vem trazendo, um anjo vem trazendo a glória do céu. Mas ele não vem trazendo vida, porque Jesus ressuscitou com a vida que estava nele. Agora te assuste. E quando este anjo vem, olha que coisa tremenda. Roda aquela pedra com a maior facilidade, como se estivesse soprando uma palha, não é? E então diz: Jesus, teu pai te chama. Gente, imagine esta cena, imagine todos os soldados caídos no chão, né? O próprio Satanás fica muito bravo porque os anjos dele saem correndo, não é isso? Todo mundo sai correndo à presença de Gabriel. E aí então, eles sabendo que Maria está vindo, o que eles fazem? Ficam ali esperando. E Jesus sai andando pelo jardim. O céu todo esperando o Senhor da glória. E ele fica esperando no jardim porque sabe que uma mulher vem vindo. Uma mulher vem vindo com um cântaro pesado. Vocês já sabem o que aconteceu, né? E então, elas também a vê, ela sai correndo dali, vai lá avisar para quem? Pedro e João, não é isso? Pedro e João, e lá vem eles correndo em direção ao sepulcro. Um era velhinho, e ele vai correndo tanto, o meu Senhor, só que ele não tem vergonha de ter traído o Senhor. Sabe por que não? Porque ele conhecia não somente a dor do seu pecado, mas conhecia a alegria do perdão que Jesus é capaz de dar. E ele foi correndo, ele viu que era mesmo assim. Por que ele enxergou que era mesmo assim? Que era Jesus mesmo que tinha ressuscitado. Por quê? Muito bem, Maria, por causa do lençol dobrado. Essa foi a única imagem que eu encontrei de lençol dobrado, sabiam? Eu não encontro todos eles assim bagunçados, porque o povo tem a cabeça bagunçada, né? Mas ali, gente, Jesus tinha dobrado com suas próprias mãos. Imaginem isso, dobrou ali o cuidado daquele... Alguém tinha
tinha usado tinha tido cuidado com o seu próprio corpo, e lá estava Jesus dobrando aquele pedaço. Olha que coisa linda, né? Avante, filho. E aí eu imagino as mulheres outras que vêm, olhando ali para dentro do sepulcro, ficam observando, meu Senhor, não tem nada aqui, está vazio, que coisa tremenda, mas só para Maria foi que ele se apresentou. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que Jesus fez no momento em que não está sendo visto por Maria, em que não está correndo ali o João e Pedro, o foco não é eles. Vocês têm ideia? Como é que ele se apresenta diante do céu? Gente, durante o milênio nós vamos ver um monte de coisa. Porque essas cenas serão apresentadas para nós. Eu fico imaginando Jesus ali, ó, diante do Pai, ó, dizendo, meu Pai, que glória, estou vivo novamente. Tinha as marcas na mão, tinha as marcas do lado, tinha as marcas na fronte, mas ele está ali aguardando. E eu imagino os anjos todos naquele momento tremendo, né? E ali ele vai e encontra-se com Maria, não foi isso? O céu aguardando, porque ele tem algumas coisas a falar para uma mulher que lhe tem grande amizade, um amor tremendo, e vai lá e fala para os meus irmãos, fala para eles, avante. E neste momento tremendo da viagem de Jesus para Emaús, gente, isso me impressiona demais. Quero comentar com vocês que Jesus, quando se colocou do lado desses dois homens, eu imagino ele falando bem assim, quando ele pergunta, por que vocês estão aí conversando pelo caminho? Que conversa é essa? Aí os dois falam bem assim para Jesus, você é o único ignorante aqui que não sabe o que aconteceu? E começaram a explicar, aquele homem bom, Jesus de Nazaré, tal, não sei o quê, e algumas mulheres até disseram que viram ele e tal, você não sabe? E aquele que era ignorante agora começa a discorrer sobre toda a Escritura, e começando lá por Moisés, passou por toda a Escritura, o que a seu respeito dizia nela, e foi explicando, e eles foram ficando maravilhados, e então quando vai chegando na porta da casa, Jesus faz menção de ir avante, sai, continua andando, faz menção a eles, fica Senhor, já se faz tarde, entra para aqui, vem comer com a gente, eles queriam ouvir mais, sabe de uma coisa, gente, quando o coração é tocado, a pessoa quer ficar, eu vou repetir o que eu estou dizendo. Hoje a Andréia veio aqui, estava falando sobre o filho dela, sobre alguns alunos que começam e vão embora. E eu fiquei lembrando e pensando, Andréia, os que se vão é porque não deixaram que seu coração fosse tocado. Porque quando o coração é tocado, aconteça o que for, fica. Sabe por quê? Ele pede, ele implora, fica comigo, Senhor, eu quero ficar com você. Você sabia disso? E Jesus entra. E quando entra, eles colocam ali uma coisinha, comidinha na mesa, e ele levanta as mãos para abençoar. Era o Senhor, pode imaginar isso? E saem correndo, porque Jesus desaparece. Quero que vocês saibam que nós vamos ressuscitar, quando ressuscitarmos com esse tipo de poder, de desaparecer, de aparecer. Sim ou não? Sim ou não, gente? Está escrito na lição de hoje. Paz seja convosco. Na lição de hoje está escrito isso. E eu vou ler para vocês. Desaparece e aparece. Como que vocês acham que isso acontece com anjos? O que acontece? Eles aparecem para nós, depois eles colocam a mão no olho da gente assim, ó, continua não vendo. Como é que acontece? Pensem, queridos. Raciocinem. Isso é importante para você saber. Ressuscitaremos assim, desta forma. E então, olha que coisa tremenda, Jesus, eles saem, vai correndo de volta para a cidade, vai correndo, e é noite, né? Na hora que eles entram na cidade, só que eles não sabem que tem um acompanhante que vai junto com eles também, né não? Vai junto. E quando eles chegam ali na porta onde eles sabiam que os discípulos estavam, eles batem na porta, abre aqui, e os discípulos lá dentro. Porque eles estavam com medo, sim ou não? Com medo dos judeus. Aí eles, quem está aqui é fulano e fulano, abre aí para nós. Aí a porta é aberta devagarinho, aparece o rostinho deles, entra aqui. Quem que entra junto? Jesus. Que gostoso, gente. Ai, que coisa boa. Jesus entra de que maneira? Invisível. Sim ou não? Sim. Eu sei que vocês estão me olhando assim com essa carinha, assim, e você em casa deve estar falando, será? Então vamos ler, isso é muito importante, tá? Então vamos ver aqui neste primeiro parágrafo, no finalzinho dele diz assim, ó,
a porta é cautelosamente aberta, eles entram. E outro invisível entra com eles. Novamente é trancada a porta para evitar espias. Opa! Quem que entrou invisível? Jesus. Peraí. Vocês sabem me dizer onde estão os ossos de Jesus? Os de Buda a gente sabe. Os de Maomé a gente sabe. Sim ou não? A gente sabe das deidades, das divindades que o mundo diz que tem ali um túmulo, estão os ossos deles lá. O de Jesus está onde? No corpo dele. Sim ou não? Jesus foi morto naquele corpo e ressuscitou naquele corpo. Sim ou não? O mesmo. E esta lição de hoje é uma prova disso. Mas por que esse corpo ressuscitado agora fica invisível? Avante, vamos continuar lendo para encher o nosso coração. Aí, olha, quando então eles começam a conversar, e aí estes homens dizem, eu vi Jesus, ele esteve na minha casa, eu fui dar comida para ele levantou a mão e falou, puxa, quando ele começou a orar, e os outros falaram, Senhor, outras mulheres também tinham dito isso, como é que deve ter sido? E eles alegres, felizes ali dentro, contentes, quando de repente, eis que outra pessoa se acha perante eles. Todos os olhos se fixam no estranho, ninguém batera, pedindo entrada, nenhuma pisada fora ouvida, os discípulos sobressaltam-se e cogitam quem que quererá isso dizer. Ouvem então uma voz que não é outra, senão a do Mestre. Claras e distintas soam-lhes as palavras saídas de seus lábios. Paz seja convosco. Irmãos, a palavra de Deus é um negócio tão poderoso que não é só um comentário, como a gente diz, tenha bom dia. A gente diz tenha bom dia, minha palavra não funciona muito. Só pode ter um poder de autodeterminar em meu coração a ideia de um bom dia para você. Mas a palavra de Deus, paz seja convosco, é lei, é ordem. Os discípulos ficaram cheios de paz. Não é glorioso isso? Cheios de paz. Paz seja convosco. E eu imagino que os discípulos, olhando atemorizados, espantados, né? Pensando que vinha um espírito. Jesus falou, pode tocar em mim. Toca em mim para vocês verem. Esse espírito não tem nem corpo e nem alma, não tem osso. Pode tocar em mim. E eu imagino eles chegando perto de Jesus assim. Aí Jesus ainda para melhorar mais, fala, me traz alguma coisa que comer. E aí é colocado na frente dele comidinha, né? Aí Jesus pega e come. Eu imagino os discípulos tudo olhando assim. Imagina que momento espetacular, que momento glorioso. Jesus sentado junto com eles. Eu imagino o sorriso de Jesus agora. Não existe mais uma cruz para enfrentar. Não precisa judeu algum ou qualquer pessoa romana vir atrás dele. Ele sabe que agora o alvo do diabo está no outro canto. Já não conseguiu matá-lo, muito menos retê-lo na morte. Ele agora está feliz, sentado numa mesa. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Talvez uma das únicas refeições tranquilas de Jesus. Sim ou não? Trabalho feito, Jesus tranquilo. E está ali junto com os discípulos, que coisa linda. Mas eles têm dificuldade de aceitar aquilo por causa da alegria. Várias vezes foi escrito isso aqui no livrão, né? Por causa da alegria, né? Olha que coisa tremenda. Por ocasião do nascimento de Jesus, qual foi a fala? Paz seja convosco. Lembra disso? Quando então o céu se apresenta, diz... Paz seja convosco, paz seja convosco. E é o momento, eu imagino que alegria que deve ter sido, né? E aí aqueles dois do caminho de Emaús estão ali junto agora, estão ou não estão? Vendo este momento, enxergando esse momento. E eles falam, é ele mesmo, né? Que privilégio, que momento. Eu queria saber uma coisa. Por que será que Jesus escolheu logo esses dois do caminho de Emaús? Vamos lá, pensem comigo. Será que não tinha outros discípulos de Jesus andando por lá, tristes, angustiados em algum canto? Sim ou não? Mas por que esses dois, Paulinha? Por que não outros? Por que precisou fazer todo o caminho de volta? Por quê? Eu acho que Jesus sabe o tamanho da dor do coração e ele vai lá ao encontro, sabia? Eu acho que é isso que ele faz. Agora, presta atenção. Todo mundo prende a respiração aí.
que a parte mais bonita está por vir. Enche o seu coração. O parágrafo começa assim: a ressurreição de Cristo era e foi um modelo da final ressurreição de todos quanto nele dormem. Acha esse pedaço? Acharam? Todo mundo achou? Você que está em casa, é preciso você pegar isso. Gente, não deixa de ler esse pedaço aqui. Isso vai encher seu coração. O que foi dito aqui? Que a ressurreição de Cristo é um modelo do que vai acontecer conosco. Por quê? Olha agora aqui, ó. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados na vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura, no entanto, no corpo glorificado, será perfeitamente mantida o quê? Nós vamos nos reconhecer uns aos outros. Será mantida a identidade. Nenhum de nós vai precisar dizer assim: quem é você? Eu sou a Sara. Lembra, Maísa, que estudei lá na escola? Nunca. Nós vamos reconhecer, Sarinha. Não é bom sim ou não? Agora, com certeza, eu vou estar mais bonitinha, né? Vamos pensar que eu fiz uma plástica assim, ajeitado. Porque tem que ser. Porque imagina, a ressurreição sem nenhum micróbio, sem nenhum fio de cabelo quebrado, hein, Joana? Você que arruma fio e arrumando meu cabelo, hein, Joana? Agora, nenhum fiozinho quebrado, nada estragado, nenhuma ruga, todos os poros no lugar, tudo certinho, minha mão não vai estar enrugada. Às vezes a Rebeca coloca a mão dela e a minha perto. Eu fico, gente, um dia eu fui assim, difícil de acreditar, né? Não é, Rebequinha? Que coisa tremenda. Mas estaremos novinhos em folha, mas a identidade fisionômica permaneceremos. Não é lindo? Nós reconheceremos ali, ó, no rosto glorioso da luz que irradia da face de Cristo, reconheceremos os traços daqueles que amamos. Teremos a irradiação de luz de quem? Da face de Cristo. A mesma coisa que Jesus tinha no rosto, teremos ao ressuscitar. Não é lindo isso? E eu, quando paro para pensar nisso, eu falo: Senhor, que coisa linda, que coisa linda. Só que quando Jesus se encontrou com os discípulos, um dos discípulos não estava junto. Quero comentar com vocês sobre Tomé. Vamos comentar sobre ele? Vocês sabiam que num grupo sempre tem alguém que se... Gente, meu maior sonho é ter na escola um grupo que não tenha ninguém torto no meio. O que é isso que eu estou falando? Eu quero dizer que nessa turma de agora, eu louvo ao Senhor, porque raramente tivemos o que tivemos com vocês. Uma turma tão coesa. Por isso vocês merecem mais beijinhos. Mais afagos, todos na mesma página. Todos. Tudo muito direitinho. Não tinha nenhum meio torto assim, dizendo: eu faço do meu jeito. Não tinha ninguém assim. Todo mundo estava seguro em Jesus. Isso é tão bom. E lá nos discípulos tinha um que estava assim, meio cansado desse negócio. Estava ou não estava? Quem que era? Tomé. Ele nem ficou junto com o povo no mesmo lugar, não foi? Quero sair daqui. Puxa vida. Esse Jesus acabou se deixando morrer. Cadê o reino terrestre dele? Perdi. Foi ou não foi? O Senhor sabia disso ou não sabia? Que coisa, né? E então, gente, eu fico impressionada com uma coisa, porque Jesus fez o soprar do Espírito Santo sobre os discípulos quando Tomé não estava. Vamos lá, pensem comigo. É isso mesmo, a Neuzi acabou de abrir um olhão desse tamanho para mim. Você sabe por que que eu estou falando isso para vocês? Porque é o que diz a palavra. Jesus foi aos discípulos: paz seja convosco, comeu com eles, soprou sobre eles o Espírito Santo, dando a eles poder e capacidade para parte da missão. Mas quem não estava junto? O que ele perdeu? Terrível isso, não é? Sim ou não? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões. As nossas decisões sempre, se não for o que Deus pede, serão de perda. Perda, e às vezes, para sempre, né? É muito, muito sério isso. Muito, muito sério. E quando eu paro para pensar nisso, eu peço: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda.
E então, lá estava o nosso querido Tomé. Quando Jesus, eu quero que vocês achem por favor esse parágrafo. Quando Jesus se encontrou pela primeira vez, por favor, achem isso, com os discípulos no cenáculo, Tomé não se achava com eles. Por que não se achava com eles? Ouviu, olha bem, ouviu a narração dos outros e teve abundantes provas de que Jesus tinha ressuscitado, mas a tristeza e a incredulidade enchia-lhe o coração. Vem cá, vocês sabem por que é? Sempre assim. Por que é que mudamos de ideia? Por que é que perdemos as coisas? Porque deixamos entrar no coração coisas que não deveriam estar lá. Pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. Permitimos entrar no coração o que não devia estar lá. O que tinha no coração de Tomé? Incredulidade. E o que mais que tinha no coração dele? Tristeza. E tinha mais uma coisa. Olha só, gente, isso mesmo, mas tinha mais ainda que isso. Que feio, né? Vamos avante aqui, ó. Ao ouvir os discípulos contarem as maravilhosas manifestações do ressurgido Salvador, isso apenas o levou a imergir em mais profundo desespero. Por quê? Se Jesus tivesse realmente ressuscitado dos mortos, não havia mais esperança de um literal reino terrestre. Algumas pessoas se aproximam de Jesus por causa de algum benefício terrestre. Quero dizer para vocês que não existe benefício terrestre. Pelo contrário. Quem se aproxima do Senhor, esqueça benefício terrestre. Você vai estar entrando numa senda de apanhar de um lado e ter que dar o outro lado. Isso é verdade. Pode acreditar. Não espere acontecer para crer. Por isso que antes de vocês virem como alunos, eu sempre pergunto, você está vindo para aprender mais alguma coisa? Não é aqui que você vai aprender. Você está vindo para se preparar, mas não é isso. Você pode aprender em casa, você pode ir para uma universidade, pode ir para onde você quiser. Tem faculdades excelentes de teologia. Nós não nos responsabilizamos por teologia. Nosso caso aqui é caráter para servir a Deus em lugares difíceis. O nosso negócio é gente que esteja pronto para o lombo ficar calejado. E se seu lombo estiver calejado, você vai enfrentar os últimos dias com alegria. Uau, que coisa boa! Por quê? Porque é assim a vida. Só que tem mais um pedaço. Te assusta aqui, ó. Olha lá. E feria sua vaidade pensar que o mestre se revelasse a todos os discípulos menos a ele. Estava decidido o quê? A não crer. E por uma semana inteira aninhou aquele infeliz pensamento que pareciam tanto mais sombrios quanto contrastavam com a esperança e a fé dos irmãos. O que ele ficou uma semana inteira remoendo? Uma semana toda remoendo. Vocês sabiam que quando a gente deixa um pensamento ruim é a chance do cão. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Você pensa que Satanás é bobinho? Ele é o maior psicólogo que tem. Ele olha para a nossa cara e fala, é isso aí que você está sentindo. Ele não precisa nem ler seu pensamento. Aí ele fala, então agora eu vou te dar bem muito motivo para você ficar bem ruim mesmo. Aí ele arruma um para ficar espicaçando, outro para vir dar uma enfiadinha de um garfo, outro vem, ele arruma um jeito para ver se você desiste, porque o maior interesse dele é que você se torna como ele. Como ele é, fracassado. Ele perdeu a chance. Você ainda não. E pela graça de Deus, nunca perderemos. Sim ou não, Pedro? Sim, Pedro. Muito bem. Sim ou não, Carol? Sim. Sim. E a Rebeca te ajudou. Falou sim, sim. É assim que é. É desse jeito que é. Porque para isso o Senhor nos chamou. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Ele não falou, eu vou te dar ânimo. Ele falou, tendes bom ânimo. Está em você a responsabilidade de levantar a cabeça. Eu venci o mundo. Há um posicionamento, não é, Maria? Tem um posicionamento a tomar. E é você que tem que tomar. Existe uma coisa interessante que acontece aqui. Algumas pessoas pensam que nós chamamos missionários para virem trabalhar na obra de Deus. Nunca chamei nenhum missionário. Vou repetir o que eu estou dizendo. Eu só atendo o pedido de quem pediu para vir. Não somos nós que chamamos, quem chama é Deus. Seu problema é com Deus, não é comigo. Meu trabalho é aceitar que você venha morar aqui para ser trabalhado. O chamado não é meu, não foi eu que chamei. Gente, que olhão é esse, Sarinha? Sarinha tá com olhão assim para a mamãe. Mas é verdade. A nossa casa não faz chamados para missionários. Nossa casa recebe pessoas que querem sofrer como missionários.
Quem te fez chamado foi Deus. Teu negócio é com Ele. Entendeu, Cleiton? Não é grande isso? O Senhor te chamou. O Senhor te indicou onde ir para ser preparado para a maior obra de toda a terra. Para arrancar de você o que estava te atrapalhando até agora. E se você deixar, Ele vai te burilar no cadinho da aflição e vai te levantar como ouro polido. Louvado seja Deus! Aleluia! Mas Tomé preferiu ficar chateadinho, trombudinho, com raivinha. Eu nunca vou adular. Sabe de uma coisa? Eu estava falando hoje de manhã para a Joana. Gente, eu tenho um problema com vitimismo. Eu vi meu irmão falando um negócio e eu falei, é bem isso mesmo. Eu tenho um problema com vitimismo. Não me venha com vitimismo. Porque não precisa isso. Tem que levantar a cabeça. Você tem que fazer por onde? Tem que crescer, Tomé. Levanta a sua cabeça, Tomé. Eu não acredito. Só creio se eu ver. Como se ele fosse o centro da coisa e Jesus fosse um coitado que precisasse empurrar ele. Não é assim que a gente age de vez em quando? A gente age assim. Como se, me empurre, se não me fizer do jeito que eu quero, eu não vou. Por que, gente? Tomé, põe a mão aqui, Tomé. Põe a mão aqui, Tomé. E ele vem e toca. Barbaridade, fico imaginando, Senhor, meu Deus, Deus meu. Rapaz, seja crente. Foi o que Jesus falou para ele. Foi ou não foi? Seja crente. Bora, seja crente, rapaz. Está na hora de você crescer. É ou não é? A fé de Tomé, e por favor o parágrafo que começa, ó, Jesus lhe aceitou o reconhecimento, mas reprovou brandamente a sua incredulidade. Vamos lá, acha esse parágrafo. Por favor, eu preciso que vocês leiam isso. Acharam? Olha o que diz. Jesus lhe aceitou o reconhecimento, mas reprovou brandamente sua incredulidade. Porque me viste, Tomé, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse sido pronto a crer pelo testemunho de seus irmãos. Seguisse hoje o mundo o exemplo de Tomé, e ninguém haveria de crer para a salvação, pois todos quantos recebem a Cristo devem fazê-lo mediante o testemunho de quem? De outros. Que incrível, né? E se nós esperarmos e ir embora toda dúvida, nunca vamos conseguir. Quero que você saiba disso. Isso é muito sério. Gente, eu quero comentar uma coisa com vocês antes de terminarmos, antes de orarmos, que essa parte é muito importante comentar com vocês. Que luta que deve ter sido para os discípulos, que luta tremenda deve ter sido para estarem ali naquele local, mas agora Jesus os recompensa vindo em pessoa, não uma vez, duas. E quando chega a outra vez também ele diz, paz seja convosco, não foi isso? O que Jesus ficou fazendo nesses inteirinhos? Vocês querem sentar e perguntar para Jesus um dia, Jesus, o que você ficava fazendo? Hein, Júnior? Vamos sentar e perguntar para ele, ser de um lado e do outro. Bora? Jesus, o que você ficou fazendo? Você foi lá, visitou os discípulos, depois disso você ficou mais 8 dias para aparecer de novo e conversar com Tomé. O que o senhor ficava fazendo nesse meio tempo? Aonde o senhor estava? Como era? Vocês não têm vontade de saber? Porque ele disse que ele ficou 40 dias aqui, mas onde? Hein, Mariazinha? Não é interessante isso? Mas eu quero comentar uma coisa com vocês. Ser discípulo é um negócio difícil, mas necessário. Esses dias nós saímos, tivemos que ir lá na Escola 3, né? No espaço que estamos construindo para fazer um centro de vida saudável, no 3º lugar de propriedade da Escola de Profetas para o Reino de Deus. E vocês sabem que é difícil essa chegada lá, é difícil a volta. Eu sei que vocês veem eu chegar e ir embora e voltar de novo. Mais nada vocês sabem. Mas no meio de tudo isso, irmãos, tem uma luta muito grande. Eu vi meu marido que tem que fazer estes materiais chegar na sua casa. Vocês não têm ideia que luta que tem sido isso. Ele tem que editar todo esse material depois de feito aqui, pedaço por pedaço, câmera com câmera, luz, não sei o quê, as vozes, digitar tudo que eu li da Bíblia, tudo digitadinho, tudo prontinho, arrumado, para que venha para você. E às vezes a internet não funciona, às vezes dá crepe no vídeo. Eu já vi o meu marido ficar a noite inteirinha, quando não funciona, arrumando, tentando, e tenta de novo, para de manhã cedo estar aí na sua casa. Não foi diferente dessa vez. Da noite de quinta para sexta, eu vi o meu marido 6 horas da manhã
ir para a cama. Ele ficou o tempo todo ali, ó. Eu falava, o que foi? Eu não consigo fazer descer o vídeo, eu não consigo fazer, não consigo. E tentava, centenas de vezes até fazer acontecer. E aí quando foi na sexta-feira, passou a sexta-feira todinha viajando, chegou a primeira coisa que faz, botar o computador para tentar colocar o que colocaria de volta no sábado de manhã. Aí eu pergunto, quantas horas dormiu? 2 horas de quinta para sexta e 3 horas de sexta para sábado. Só, porque não tinha como fazer diferente. Que luta, irmãos, não pensem que é fácil. Tudo é difícil, cada um no seu jeito, mas tudo é difícil. Às vezes eu fico olhando e implorando a Deus, Senhor, não deixa ele morrer não, Senhor. Não deixa morrer não, Senhor, não deixa morrer, não deixa morrer. E a Rebeca olha para ele e fala, eu vou cuidar de você. Irmãos queridos, Jesus estava cuidando ali dos discípulos, né? Vindo dizer, paz seja convosco, vou tirar vocês dessa aflição. Vou tirar vocês desse momento, vou cuidar de vocês um pouco. Que coisa boa é ser discípulo que aceita a intervenção de Jesus. Que coisa boa é deixar Jesus ir lá, mexer, trabalhar e fazer a coisa funcionar. Que bom, que bom, que bom. Que bom é ter como retaguarda na nossa vida quem já passou por um caminho e venceu. Aleluia, gente. Aleluia. Se aproxime de quem venceu. Foi o que os discípulos fizeram. Embora foi Jesus que foi até eles, né? Não foi isso? Pense sobre isso. Você que está em casa, em nome de Jesus, não desista. A parte mais bonita da vida de Jesus está nesses 3 últimos capítulos. Os 3 próximos capítulos são fantásticos. Os mais bonitos que você já teve a oportunidade de ver. Que Deus encha o nosso coração, que Deus nos fortaleça. Vem cá, Rebequinha. E que Deus nos ajude, pela graça e poder de Jesus, a fazer o melhor de nossa vida. Não é, filha? Você abriu aí a sua roupinha, foi? Está aí colocando... Posso ajudar você? Posso? Eu arrumei essa parte que ficou. Arrumou essa parte, né? Ficou bom. Agora nós vamos agradecer. Você quer vir no Conino? Então vamos lá, vem cá. Ok. Olha lá as pessoas em casa, os nossos amigos. E nós vamos dizer para eles também, paz seja convosco. Quer dizer com a mamãe? Vamos dizer. Paz seja convosco. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Que a paz de Jesus enche a sua casa, a sua vida. E que nessa oração agora você seja abençoado. Vamos orar? Amém. Querido Pai, obrigada pela paz que o Senhor traz, pela liberdade de vida, pela ação celestial que o Senhor faz todo o tempo em nosso coração. Te peço que o Senhor nos visite, que o Senhor nos encha a vida, que o Senhor venha na nossa casa, que o Senhor se sente na nossa mesa conosco para comer, que o Senhor faça conosco como o Senhor fez com Tomé, dando-nos uma segunda chance. Realiza a obra em nós, Senhor. Queremos ser crentes e não incrédulos. Queremos fazer parte daqueles que vencem, não dos que vivem arrastando-se na vida, Senhor Deus, com incredulidade, com chateação, com cara ruim. Queremos fazer o melhor da nossa história em favor do Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fez, amor, fez. Levanta com a mamãe. Agora vamos dar tchau para as pessoas? Tchau, Deus abençoe. Até amanhã. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Até amanhã.